Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os novos senadores e senadoras que iniciam seus mandatos nesse ano. Alguns estão retornando a esta casa e outros inaugurando a sua participação no Senado Federal. Como mulher, eu não poderia deixar de celebrar o aumento, ainda que distante daquilo que seria satisfatório, da bancada feminina nessa casa. Saúdo também todos os demais senadores e senadoras que, como eu, já estavam na casa na legislatura passada, desejando a todos nós um ano de muito trabalho e bons resultados. Saúdo igualmente ao presidente Renan Calheiros, reeleito para presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional para os próximos 2 anos. Nesse primeiro pronunciamento que faço, senhor presidente, da tribuna em 2015, eu gostaria de dividir com a casa e com quem nos assiste e nos escuta algumas reflexões acerca desse início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. É sempre importante lembrar, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores do Sistema de Comunicação do Senado, que o Brasil vive o maior período democrático da sua história republicana, conquistado com um esforço incrível de vários segmentos da sociedade brasileira depois de uma ditadura de triste lembrança. O pleito de 2014 foi a 7ª eleição presidencial direta depois da redemocratização. E penso que, desde o primeiro, temos avançado na consolidação da democracia no Brasil. E, sinceramente, espero que assim continuemos, fortalecendo nossas instituições e, sobretudo, respeitando a decisão soberana da maioria do país. A presidenta Dilma venceu as eleições passadas e foi reeleita para um segundo mandato. A maioria da população brasileira decidiu continuar apoiando um projeto de governo, iniciado em 2003 com o presidente Lula, e que, desde então, transformou positivamente a realidade desse país. A oposição tem de aceitar esta realidade e não buscar subterfúgios como recontagem de votos, apoio a golpes ou tentativa de impeachment. Respeito muito o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas sua tentativa de respaldar juridicamente um impeachment através de parecer de um conceituado advogado, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que todos sabemos que tem lado e os ideais políticos e filosóficos que professam, é um assinte à democracia. Essa estratégia do ex-presidente Fernando Henrique atenta contra a sua história. Não é possível dizer que essa é uma matéria técnica. O direito não é ciência exata, portanto, ele serve para respaldar teses. A lei que condena, muitas vezes, é a mesma utilizada para absolver. Eu fico muito triste que o presidente Fernando Henrique Cardoso, além de dizer que não sabia que seu advogado tinha pedido um parecer, diga que é um parecer de base técnica e que isso não interessa politicamente nesse momento. Penso que está aí uma não conformação com o resultado das eleições que nós tivemos em 2014. Não existe isenção pela técnica. Se querem criar um caminho para discutir o impeachment da presidenta, tenham coragem para discutir isso abertamente, e não através de subterfúgios de pareceres tidos como técnicos e não políticos. Qualquer decisão nesse campo é uma decisão política, seja quem quer que seja que assine um parecer. Por mais capacitado, por mais preparado que seja o parecerista, como é no caso do Dr. Ives, mas tem lado, professa um lado político, um ideal político e filosófico. Portanto, eu queria lamentar esse posicionamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que suja a sua biografia nessa tentativa de apresentar à sociedade, revestido de técnica, um parecer propondo o impeachment da presidenta Dilma. A oposição tem que se conformar com o resultado da eleição e com o que quis a maioria dos eleitores desse país. Falam também em estelionato eleitoral em relação à escolha da nova equipe econômica do governo. Porém, alguns parecem esquecer que o presidente do Banco Central, Dr. Alexandre Tombini, é o mesmo de 2011. O ministro do Planejamento, Dr. Nelson Barbosa, foi secretário executivo do Ministério de Fazenda em quase todo o primeiro mandato da presidenta Dilma. E mesmo o novo ministro da Fazenda, Dr. Joaquim Levy,
compôs a equipe econômica do primeiro governo Lula como secretário do Tesouro Nacional. Qual é o estelionato eleitoral que se pratica aqui? Qual é o estelionato? Igualmente, têm sido criticadas as medidas tomadas pelo governo de adequação fiscal em relação à situação econômica do país, que expressa a dificuldade econômica do mundo. Medidas fiscais restritivas sempre foram tomadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, quando necessário, para fortalecer a economia do país. Nos últimos 12 anos, as metas de inflação, o câmbio flutuante, Banco Central independente e a responsabilidade fiscal. Vale lembrar aqui que fizemos os maiores superávites fiscais da história. E vale também lembrar que resultado fiscal não é um fim em si mesmo, é uma política, é um instrumento de política fiscal. Muito se fala e se falou sobre o controle ou descontrole da inflação. Porém, o fato concreto é que a inflação média anual dos governos Lula e Dilma é a menor de todos os governos desde 1980, quando o IBGE começou a calcular o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Enquanto a inflação média anual no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, da oposição que nos critica, de 95 a 2002 foi de 9,2%, a dos governos Lula e Dilma, 2003 a 2014, ficou em apenas 5,9%. Isso significa que a inflação daquele governo que diz que a inflação tem que ser baixa, foi de 56% mais, ou seja, 3,3% percentuais do que as do governo Lula e Dilma. E vale registrar que no governo Dilma, a média anual da inflação ficou em 6,1%, ainda muito abaixo do que vimos no último governo, na era de Fernando Henrique Cardoso, e sempre dentro da banda superior da meta. Aliás, nos últimos 4 anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é da oposição agora, do PSDB, e que muito nos critica por conta da inflação, de 1999 a 2002, o governo esteve sob o regime de metas da inflação. E, nesse período, estourou o teto da meta por 2 anos. Em 2001, o teto era de 6% e a inflação bateu 7,7%. E, em 2002, o teto foi fixado em 5,5%. E o resultado foi o dobro, senhores e senhoras senadoras e senadores, superior àquele montante, 12,5%. E é preciso lembrar que, naquela ocasião, não houve a grita contra o descontrole da inflação, como acontece hoje. E diga-se que essa era a principal bandeira daquele governo, o controle da inflação. Era a principal bandeira do governo do PSDB, que dizia-se que era a base de sustentação do Plano Real, era o que sustentava o plano. Que, aliás, plano esse que posteriormente foi salvo pelo presidente Lula, com várias medidas de ajuste fiscal para trazer as condições do desenvolvimento econômico e social. Enquanto isso, nos últimos 12 anos dos governos Lula e Dilma, só houve estouro da meta da inflação em 1 ano, justamente o primeiro ano de mandato de Lula, consequência do desarranjo fiscal do governo de Fernando Henrique Cardoso. Há, portanto, senhores congressistas, senhores senadores e senhoras senadoras, grande compromisso dos governos Lula e Dilma com o controle da inflação e com o equilíbrio fiscal. Porém, muito além disso, a priorização absoluta com a redução das desigualdades sociais e o bem-estar da população. É assim ao longo de todos os 12 anos de gestão, quando asseguramos, sem vacilar, a ampliação dos programas sociais, a valorização do salário mínimo e o crescimento na geração de empregos. Os números falam por si só. São dezenas de milhões de brasileiros que abandonaram a pobreza extrema e outras dezenas de milhões que emergiram à classe média, o que transformou absolutamente o mercado consumidor brasileiro. De outro lado, se no passado sonhávamos com um salário mínimo de $100, presidente Paim, que era a reivindicação dos trabalhadores, hoje atingimos cerca de $300 em decorrência
exclusiva de uma política efetiva de governo para a valorização da renda dos trabalhadores nesse país, com repercussão direta no crescimento da renda média nacional. Me concede uma parte, E senadora. ainda, na sequência, senador, e ainda o desemprego, que atingiu no ano passado 4,8%. E nesse ano, a primeira medida de desemprego é de 4,3%. O menor índice da série histórica brasileira, no momento em que as taxas mundiais de desemprego ainda figuram como o maior desafio nas principais economias do mundo. Como falar em bem-estar de uma população que não tem emprego? Por isso, para nós, o emprego é fundamental. Por isso, para nós, o emprego mostra que nós temos, sim, uma economia que está no rumo certo. Podemos estar passando por uma crise, resultado, inclusive, da crise internacional, mas ter desemprego, senadores, de 4,3%, é fundamental e vital para a realidade econômica da nação. É cuidar do emprego e da renda das pessoas, dos trabalhadores, da população. Pois foi exatamente esta a motivação do governo Dilma, a despeito da maior crise do capitalismo que estamos vivendo desde 1929. Manter emprego e renda no país, defendendo as pessoas que menos têm e mais precisam na sociedade. Não há dúvidas que, diante de uma crise mundial desta magnitude, o desafio de todos os economistas é buscar caminhos para a superação da crise. Porém, há diferentes formas de fazê-lo. Aqui, mantivemos empregos e buscamos incentivar e manter a produção nacional, promovendo grandes desonerações. Gostaria de fazer algumas comparações. Quando leio os jornais e as colunas dos analistas econômicos, escuto a oposição, parece que nós estamos numa crise sem precedentes na história brasileira, que nós estamos numa crise que é impossível de resgatar a economia do Brasil, que nada presta, que tudo está no fundo do poço. Esse pessoal não tem memória? Desconhece a história econômica do nosso país? Não lembra dos diversos planos e dos arroxos que nós tivemos? Desconhece ou esconde conhecer a crise no mundo, como se o Brasil fosse uma ilha e o único com problemas? A Europa está mergulhada em uma recessão. A China está com o menor crescimento nos últimos 2 anos. Os Estados Unidos estão iniciando a sua recuperação, também com preço alto para a situação social daquele país. Vamos comparar os índices de desemprego, que eu considero o mais importante numa economia, porque não adianta crescer 10%, 7%, 8% e ter 15% de desemprego, ter metade da população na miséria, ter percentuais alarmantes de população pobre. O Brasil, como eu disse, apresentou a sua última taxa de desemprego de 4,3%. Eu gostaria que os economistas explicassem isso, porque dizem que é uma tragédia a economia desse país. Como que uma tragédia, uma economia de tragédia, apresenta um desemprego tão baixo? A zona do euro tem desemprego de 11,4%, a França tem desemprego de 10,4%, a Grécia, meus senhores, tem desemprego de 25,8%, a Itália tem desemprego de 12,9%, a Portugal tem desemprego de 13,5%, a Espanha tem desemprego de 23,7%. Vou repetir, o Brasil tem desemprego de 4,3%. Quando Fernando Henrique deixou o governo, o desemprego era de 12,3%. 12,3%, com uma inflação de mais de 12%, com um juro elevadíssimo e com um desequilíbrio fiscal total. Vou repetir, quem salvou o Plano Real foi Luiz Inácio Lula da Silva. Foi quem salvou o Plano Real e colocou as condições de desenvolvimento desse país. Como ousa hoje o PSDB dizer que nós estamos numa crise sem precedentes, se nós consertamos a crise deles? Qual foi o menor índice de desemprego do governo Fernando Henrique Cardoso? Eu desafio aqui o PSDB a vir aqui dizer que tinha equilíbrio no desenvolvimento social e que tinha emprego e renda no seu tempo. Não tinha. Portanto, não há que se falar que nós estamos com medidas neoliberais ou com medidas de direita ou que a presidenta Dilma reviu o seu discurso. Isso é mentira. A presidenta Dilma não está tirando nenhum direito dos trabalhadores. Muito pelo contrário, está defendendo, sim, o interesse dos trabalhadores, defendendo o emprego e a renda. E eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar ainda os minutos que me restam
para falar sobre as medidas provisórias que foram mandadas ao Congresso Nacional, sobre as quais tem sido feito um alarde na imprensa, sobre as quais tem sido feito verdadeiras críticas na voz da oposição e equivocadamente de alguns setores da nossa base e até do meu partido, o PT. Parece que nós estamos acabando com os direitos trabalhistas. Isso é mentira, não é verdade. A versão está prevalecendo aos fatos. E acho que cabe alguma mediação nessas medidas, sim. Mas chamá-las de perda de direito, de medidas neoliberais, não encontra base na realidade dos fatos. Não estamos tirando direito de trabalhadores, senador Paim. Tirar direito de trabalhador... eu pergunto se é tirar direito de trabalhador, impedir que alguém com pouco mais de 20 anos, sem nunca ter contribuído para a Previdência Social, se case por oportunismo com uma pessoa muito mais velha e tenha direito vitalício à pensão por sua morte? Se isso acontece hoje no Brasil, e acontece, está tirando o direito dos milhões de contribuintes da Previdência que têm que pagar durante anos para ter direito. Não é possível que uma jovem de 20, 21 anos receba uma pensão vitalícia porque casou com um senhor de 60, de 70 anos para poder receber oportunisticamente a sua pensão, sendo que a maioria dos trabalhadores brasileiros tem que pagar essa conta. Isso tira direito, portanto, temos que fazer uma adequação. Para receber o direito à pensão agora, tem que ser casado pelo menos 2 anos, o que não é nenhuma gravidade. 2 anos de casamento é o mínimo que está se exigindo. Aonde tem retirada de direito de trabalhador aí? E tem que ter contribuído pelo menos 2 anos com a Previdência. Aonde que se retira direito? Muito pelo contrário, se resguarda o direito daqueles que contribuem para a Previdência, daqueles que pagam, daqueles que honram com o seu dever. E tem que ter idade para ter pensão vitalícia há mais de 44 anos. Não é possível que uma pessoa sadia, com 20, 21 anos, tenha direito à pensão vitalícia. Seja porque casou com alguém que morreu, seja porque é filha, como nós já tiramos aqui, inclusive essa era uma situação que abrangia também os militares, seja porque é filha de alguém que tem uma situação especial. Não é possível isso. Agora, a partir de 44 anos, se tem uma expectativa de vida de 30, 35 anos, é justo que essa pessoa tenha uma pensão vitalícia. E é isso que o governo está apresentando ao Congresso, portanto, não é uma medida que retire direitos. Acho, entretanto, que nós temos sim, senador Paim, como já conversei com Vossa Excelência, que fazer um ajuste quando se refere ao percentual de pensão aos filhos, uma discussão que nós faremos nessa casa. Não acho que seja justo os filhos receberem apenas 50% da pensão. E isso nós temos condições de adequar, resguardando esse direito e, com certeza, ainda fazendo a economia que se precisa. Devemos sempre nos lembrar que nos últimos 12 anos nós incluímos mais de 30 milhões de pessoas na Previdência Social desse país. 30 milhões de pessoas na Previdência Social desse país. É tirar direito a adequar o abono salarial à regra do 13º salário pago a todos os trabalhadores do país? Qualquer trabalhador, para receber o 13º salário, um salário integral no final do ano, tem que trabalhar 12 meses. Por que o abono, quando o trabalhador trabalha 1 mês, ele tem que receber um salário integral no final do ano? Estamos adequando a regra ao 13º salário. Se trabalhou 1 mês, vai receber um 12avos. Se trabalhou 6 meses, vai receber 6 12avos. Assim como é em relação ao 13º salário. E é importante lembrar que o abono foi criado num período em que o salário mínimo não tinha poder de compra. Vergonhosamente, não perfazia $100. E que nós tínhamos um índice de desemprego de mais de 12%. Era uma tentativa de fazer um colchão social a quem sofria aqueles problemas. Obrigada, presidenta. Hoje nós temos desemprego baixo, hoje nós temos renda e hoje nós temos proteção social, seja através de benefícios de prestação continuada, seja através do Bolsa Família. Por isso, acho que é uma medida necessária, assim como o seguro-desemprego. O seguro-desemprego hoje é concedido a quem trabalha 6 meses em 24. É importante o seguro-desemprego, mas me parece que precisamos ajustar essa regra, principalmente numa economia que apresenta 4,3% de desemprego. Não é possível essa alta rotatividade.
Não é possível. Pode ser que 18 meses em 24 seja alto. Vamos discutir. Então, talvez tenhamos que ajustar 12 meses para 24. Mas não é possível ficar como está. Gastar 50 bilhões de reais no orçamento da União para fazer frente a seguro-desemprego quando nós temos situações em regiões do país de pleno emprego. Temos que dar um jeito, sim, com a empregabilidade dos jovens, que tem uma alta rotatividade. Mas não me venha a oposição, o PSDB ou qualquer partido que está fazendo a oposição dizer que se preocupa com jovens, porque no governo deles nenhuma medida ou nenhuma política para a juventude foi tomada. Assim como também não acho que é tirar direitos ou ir contra os trabalhadores, aumentar o imposto de importação. Aliás, isso é proteger a indústria brasileira. Nós estamos com muitos produtos importados que pagam menos imposto do que os produtos produzidos aqui, como é, por exemplo, a confecção, que no meu estado tem uma grande área, tem um grande número de indústrias. Portanto, nós temos sim que dar força à indústria brasileira. Obviamente que nós não podemos deixar a inflação crescer pelo preço acumulado de produtos, mas está correta essa medida, como está correta também aumentar o imposto sobre as operações financeiras. Eu quero aqui, para finalizar, senhora presidenta, portanto, eu peço mais um minuto do tempo, quero aqui fazer um apelo aos líderes. Quero aqui fazer um apelo aos líderes partidários e também aos líderes do meu partido, principalmente do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Nós já vivemos momentos difíceis antes, nesses 12 anos de governo. Tivemos que adotar medidas duras, que foram tomadas pelo presidente Lula, também foram tomadas pela presidenta Dilma, mas que se mostraram necessárias e acertadas para termos os resultados econômicos e sociais que temos nesses últimos 12 anos de governo. Não vamos fazer coro com a oposição, que nós sabemos muito bem aonde querem chegar, e não tiveram coragem de apresentar de forma clara o seu projeto à nação brasileira. Por isso perderam a eleição, porque se tivessem apresentado, perderiam por muito mais. Não tinham um projeto de desenvolvimento desse país. Também não podemos fazer coro àqueles que estão ou com visão de direita, ou fazem um discurso oportunista. Falam fácil, mas não têm a responsabilidade de apresentar resultados práticos e a responsabilidade de dar diretrizes e fazer com que haja renda e condições mínimas dignas de vida a 200 milhões de pessoas nesse país. Portanto, governar é tomar decisões para manter-se no rumo correto. E eu não tenho dúvidas nenhuma que durante esses 12 anos nós fizemos o rumo desse país caminhar para melhorar a vida do povo. Nós estamos no rumo correto. Por isso, faço um apelo a essa casa para que a discussão das medidas que aqui vieram, mesmo que necessitem de algumas correções, sejam feitas com responsabilidade e não com discurso fácil. Agradeço, senhores senadores e senhoras senadoras, pelo tempo a mais que me foi concedido. Peço desculpas ao senador Wilder, que sei que vai aqui ocupar a tribuna, mas, de fato, eu já estourei o tempo que me restava. Muito obrigada, senhores senadores, senhoras senadoras, senhora presidenta. Pela ordem, senhora presidente.